Bom dia. Tudo bem com vocês? Como sempre, eu quero começar aqui com uma pergunta aqui. A pergunta é: quem aqui de vocês já se meteu em alguma enrascada ou problema sem querer? Ou por não pensar direito, você nem pensa na situação e você já fala: beleza, sim, tô aqui para isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo clássico para todo mundo aqui. Todo mundo tem um amigo ou um parente que um dia falou assim: pô, vou me mudar tal dia. Aí você, por educação, responde assim: se precisar de ajuda, é só me chamar, tá bom? E meia hora depois você já esqueceu que o cara vai mudar ali daqui a alguns dias, né. E aí quando chega na sexta-feira, você tá ali se preparando pra ficar no seu final de semana sem fazer nada e não sei o quê, aí o seu amigo do nada te liga e fala: "Ó, vamos mudar amanhã, e eu preciso dessa força que você falou que vai me dar", e você aí já final de semana já foi embora, né. Porque você se comprometeu sem nem pensar no que tinha que fazer. Mas quando você não pode faltar a palavra com seu amigo, você vai até lá e com certeza vai sobrar para você carregar a geladeira, o fogão, a máquina de lavar. E aí você chega no final do sábado, você vai ter tanta dor que domingo você vai ter que ficar, sei lá, dentro de um ficar dentro de uma banheira de gelol, né, assim, porque mudança ou coisa pra machucar o peão é mudança, né. O cara vai ter sofrimento para andar até na segunda-feira na hora de trabalhar. Então, e aquilo que ia ser um final de semana de descanso, o cara nem pensou naquilo, "Ah, vou ajudar um amigo", mas o cara não consegue nem trabalhar. Isso pode acontecer no trabalho também, às vezes você nem tem culpa, você nem sabe o que que a pessoa lá do outro lado da empresa, da indústria, de qualquer coisa decidiu, mas quando você vê já tá na sua conta, você já tá sofrendo uma pressão absurda, tem gente te cobrando, gente te olhando de cara feia, você nem entende muito o porquê. E acontece também dentro de casa, né. Quem aqui já respondeu eu faço isso meio que todo dia. Quem aqui já respondeu pra mulher ali só ela tá falando alguma coisa, você fala: "Ah, tá bom", aí dali 5 minutos você não fez, você nem lembra o que ela falou e aí já pronto, você se compromete com uma coisa que você não tem nem a capacidade de cumprir, porque você não escutou direito o que ela tá falando. Você fica ali, eu às vezes eu me pego viajando, aí eu tô olhando no celular, eu tô vendo alguma coisa, aí a Ana fala alguma coisa comigo, eu: "Tá bom". E ela fica parada me olhando assim, ela: "Mas você não vai fazer?" Aí eu: "Não, mas eu não entendi o que você falou". Ela falou: "Então por que que você falou que você faria?" Aí eu eu faço isso meio que pelo menos umas 6 vezes por semana, só no domingo que acho que não. Vocês já viveram situações assim? E aqui hoje, todo mundo já adulto, já teve que tomar alguma decisão importante na vida, né. A gente tem pessoas das mais variadas idades aqui, e experiências também, e muitos de nós a gente se depara com algo que a gente olha e fala assim: "Não, isso aí eu já passei por isso aqui mais ou menos, eu já tenho experiência", e aí você nem pensa direito, você só decide: "Vou fazer isso, isso, isso". Talvez é por causa da sua experiência, ou talvez é um pouco da nossa arrogância, a gente nem olha direito para a situação. A gente já toma uma decisão querendo saber como que se resol co que aquilo seja ser resolvido. E para a gente que é cristão, tomar algumas decisões desse jeito, baseado só na nossa experiência ou na nossa irritabilidade com aquilo, né, se a gente só está irritado, eh, é algo ruim, porque isso um pouco que afasta a gente de Deus. Porque a gente se acha autossuficiente demais, e quando a gente se vê, a gente está compromissado com algo que é muito grande, a gente nem se planejou. E talvez nesse momento a gente se sinta muito mal, porque a gente tem que enfrentar consequências, e por muitas vezes que a gente pensa, erra, a gente tem que seguir em frente, e talvez, na nossa mente, a gente tenha que seguir sozinho, ou talvez fugir das consequências.
Isso já aconteceu com algum de vocês? A gente toma uma decisão tão errada que a gente tem que fugir. Engraçado que a primeira coisa que a gente vai fugir, nossa primeira fuga, ela é de Deus. Eu fiquei pensando bastante na minha vida, quantas vezes eu fugi de Deus por vergonha de talvez de algo que eu tenha feito. Mas hoje a gente vai antes de tudo, deixa eu falar, a Bíblia, ela é um livro que pode passar quanto tempo for, quantos anos quiserem, que ela vai ser cada vez mais atual. É impressionante, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, como um texto tão texto não é que o texto é difícil, né, o texto ele é estranho para ler, porque ele fala, a gente vai ler daqui a pouco, mas o começo do texto ele fala um monte de palavra, um monte de pessoa, um monte de tribo, de, sei lá, de reis, e aí você fica olhando e falando: "Nossa, que cada nome estranho". Mas como ele é tão atual, todas essas situações que eu estava falando, muitas delas são, até mais engraçadas do que sérias, né. Hã, a gente vai ver que o livro de Josué pode nos guiar um pouquinho nessas situações. Mas para a gente entender bem, né, a gente vai ler Josué 10, de 1 a 14, quem tem Bíblia já deixa aberto, que eu vou ler. Mas para a gente entender esse texto de Josué 10, a gente precisa lembrar que Josué 10 não começa em Josué 10. Josué 10 começa em Josué 9. No capítulo anterior, Israel ele tomou uma decisão, só para dar um pouco de contexto, Israel tomou uma decisão sem consultar Deus, de fazer uma aliança com os gibeonitas. Houve uma precipitação, falha, falta de dependência, não sei. Mas agora no capítulo 10, aquela decisão de se unir aos gibeonitas gera uma grande consequência. O texto vai mostrar para a gente o que acontece quando um povo falha, mas escolhe honrar a palavra e voltar a depender de Deus e ver o Senhor agir. Uma decisão sem oração hoje trouxe consequência inesperada, mas Deus não abandonou seu povo. Deixa eu ler. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu orar primeiro, abaixa suas cabeças, antes da gente. Pai amado, muito obrigado, Pai, porque a sua palavra é viva e atual. Muito obrigado, Senhor, porque a gente consegue enxergar na Bíblia todos os nossos erros, todas as consequências dos nossos erros, e ela também é um guia, Pai. Ela é a luz para que a nossa vida não fique sendo repetida através dos erros que a gente comete. Obrigado, Pai amado, porque só tu tens a verdade, Senhor. Obrigado porque a gente pode correr a Ti e ser guardado por Ti, Pai. Pai amado, que nesse momento a gente possa aprender com Josué como lidar com problemas e dificuldades que a gente às vezes se mete sem nem pensar nas consequências. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Josué 10. Eu vou ler Josué 10, de 1 a 7 agora. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha separado para a destruição, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó e o seu deles. E que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo em seu meio.
Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Subam até mim, ajude-me, e ataquemos Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército, incluindo os seus melhores guerreiros. Confuso, não? Eu fico tentando imaginar todas essas pessoas juntas ali, de onde que eles estão vindo, quem está vindo e tudo mais, e às vezes eu fico bem confuso. Primeira lição desse texto é que a fidelidade nos coloca em batalhas inesperadas. Israel, quando fez a aliança com os gibeonitas, eu acho que eles não estavam planejando uma guerra, entrar numa guerra para defender Gibeão. Eu não acredito que isso estava no plano original. Eu não consigo entender que alguém queira entrar numa guerra só por querer entrar. Mas agora o compromisso, agora já era compromisso, porque eles tinham feito essa aliança. A gente tinha Israel tinha uma palavra empenhada e agora havia mais do que nunca uma responsabilidade. E na nossa vida, nem toda batalha nasce de uma escolha certa. Eu ouso dizer que todas as batalhas devam nascer das escolhas erradas na nossa vida. Mas toda batalha, mesmo que seja por uma escolha errada, ela tem que ser enfrentada com fidelidade. Dá pra gente enfrentar qualquer tipo de batalha com fidelidade. Tem gente que pensa que se errou, então tudo que resta agora é fugir. Josué e os israelitas podiam fazer isso. Mas o texto mostra o contrário. Israel errou no discernimento, mas não quis também errar na integridade. Pode ser que não consultar o Senhor para fazer uma aliança com os gibeonitas tenha sido errado, mas fugir ia ferir a integridade de todo mundo. Eles entenderam que não podiam voltar atrás apenas porque honrar a palavra custava caro. E nesse momento custava muito caro, né? Eles estavam entrando numa guerra nesse exato momento, poderia custar toda a história de uma nação, apesar de falar que eles eram muitos. Há fases da vida que estava pensando nisso, obedecer a Deus fica muito caro. Vocês já passaram por isso? Que fica caro emocionalmente, fica caro no nosso orgulho, às vezes obedecer a Deus. Eu acho que essa é a maior, a maior causa da fuga de Deus é quando a gente obedecer a Deus fica caro porque mexe muito no nosso orgulho. Fica caro no nosso conforto. É gostoso hoje, né? A gente tem a nossa vida, para quem tem já a vida tranquila e não precisa se preocupar com coisas desse mundo, como, putz, o que que eu vou comer, o que que eu vou vestir na segunda-feira. Às vezes, enfim, obedecer a Deus tira da gente desse nosso conforto. E tem uma coisa, às vezes, obedecer a Deus fica caro na nossa imagem. Eu tenho
Esses dias atrás eu estava vendo um amigo meu que eu sempre, sei lá, não me orgulhei de ser um amigo dele, mas assim, ele era sempre foi um ótimo cristão e tudo mais, e uma pessoa que eu sempre me espelhei, e aí esse cara me ligou um certo dia e contou um problema que ele estava passando, né? Um problema sério de relacionamento entre ele e a mulher. E, e eu lembro que no dia eu fiquei decepcionado, né, com ele. Falei, nossa, mas eu admirava tanto ele e tudo mais. E, e eu, pensando no dia que eu estava fazendo a mensagem, eu fiquei lembrando de como eu fiquei decepcionado com ele. E Mas como deve ter sido difícil para ele ter vindo me contar esse problema que ele estava passando. E ele estava pedindo meio que ajuda e tudo mais, assim. Pô, a gente conversamos, as coisas ficaram bem, assim, mas eu lembro que eu fiquei com... Sabe quando você fica com um sentimento meio de desgosto? Falei, nossa, não acredito que esse cara fez isso. E eu vi que, no final das contas, ali, tava... Essa mensagem fez com que eu visse que eu estava errado. Porque deve ter sido caro para ele, para a imagem dele, para o orgulho dele, para o conforto dele ter vindo falar comigo, e, e eu não encarei dessa forma. Mas mesmo assim, ficando caro a gente fazer todas essas coisas, ainda continua sendo o caminho certo. Talvez alguém aqui hoje tenha enfrentado uma batalha que não escolheu. Uma fase difícil que nasceu de uma decisão precipitada, ou de uma falta de oração, ou de um passo errado. E a vontade hoje é fugir. Isso é muito comum para todos nós meros mortais, né? Mas Deus ele pode ser glorificado também na forma como você responde depois do erro. Arrependimento não é fugir das consequências. Arrependimento é voltar para Deus no meio delas. Depois do erro, o caminho da restauração passa pela fidelidade. Faz sentido para vocês? Então, a primeira lição: o povo de Deus pode até falhar, mas quando escolhe integridade, Deus começa a reordenar a história. Já aconteceu isso com vocês? Depois que você falha, muitas vezes a gente acha que se arrepender é só chorar e ficar fazendo um ritual de autoflagelação, mas não, arrependimento ele tem a ver com você mudar de direção, né? Então, ao invés de fugir das consequências, a gente volta para Deus no meio das consequências e a gente vai ver o que Deus faz agora. Porque a fidelidade sozinha ela não resolve tudo, né? Porque o grande problema, como está no capítulo 9, não foi só a decisão errada, mas foi a falta de dependência, e é exatamente é exatamente aí que Josué 10 traz uma virada. Vou ler Josué 10, de 8 a 11 agora. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhe impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Então fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca. Do céu, o Senhor lançou sobre ele grandes pedras de granizo e mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No capítulo 9, a Bíblia diz que eles não pediram conselho para o Senhor. Mas no capítulo 10, verso 8, o texto diz: então o Senhor disse a Josué. Eu acredito que esse versículo seja um dos mais importantes que você vai ler hoje. Porque ele mostra que Deus não se cala para sempre por causa de um erro do passado. Esse versículo é a prova de que o relacionamento com Deus hoje
sempre, nunca foi algo autoritário. Como talvez a gente já tenha agido, né? Quantas vezes a gente deixou de falar com algum amigo? Vou dar um exemplo sem colocar Deus no meio por enquanto. Quantas vezes você já deixou de falar com um amigo porque ele fez algo que te desagradou? Se você puxar na sua cabeça assim, putz, cara, eu não falo mais com o João porque tal dia ele fez isso, 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 e eh, eu perdoei ele, mas eu não quero dar a chance dele fazer isso comigo de novo. Talvez isso não seja perdão, tá? Mas o relacionamento com Deus, ele não é assim. Talvez alguém tenha entrado aqui hoje e pensado assim, eu errei demais e Deus não fala mais comigo. Eu falhei demais. Agora o que me resta é carregar uma culpa. Mas Josué 10 mostra outra coisa. O erro, ele não cancela a possibilidade de voltar a ouvir a voz de Deus. Alguém aqui, eu vou trazer situações que já ocorreram comigo que fica mais fácil, né? Quando eu cometo, algumas vezes quando eu cometi algum tipo de erro, sei lá, um pecado mais bobo que seja, eu evitava de orar e eu evitava de tentar me relacionar com Deus nesse momento. Porque eu pensava assim, eu tô sujo, eu não consigo falar com Deus desse jeito. E era muito engraçado, assim, aí você coloca algumas coisas na cabeça e fala assim, quando eu passar, tipo, X dias sem cometer o mesmo erro, sem brigar no trânsito, sem não sei o quê, aí eu acho que Deus vai ver que o meu coração tá querendo mudar e a minha conversa com ele vai ser melhor. Muitas vezes eu fiz isso na minha vida e eu penso hoje, de um tempo pra cá, falando, nossa, como eu era idiota, né? Porque como é que sozinho eu acho que eu iria me limpar de um erro que eu estou cometendo para poder falar com Deus? Assim, acho que, sei lá, acho que na minha cabeça eu tinha muito do Antigo Testamento, né? Eu tinha que matar um cordeiro para ir falar com Deus. Eu tinha esquecido que Jesus, às vezes eu esqueci que Jesus já tinha vindo na Terra e cortado esse véu, assim. Mas pode ser que hoje tenha gente que ainda tenha esse véu sobre os olhos, de achar que por mais erro que nós cometemos, a gente é indigno de falar com Deus. E não é assim, acho que é nesse momento que Deus espera que a gente fale. E aqui eu quero falar de novo que arrependimento ele não é só tristeza. Arrependimento ele é retorno, é voltar para a voz de Deus. É voltar para a dependência, é voltar para um lugar de rendição, de você entender quem é Deus na sua vida. Tem gente que está vivendo só de culpa, tem gente que está vivendo só de remorso, tem gente que está vivendo só de peso emocional, mas Deus não chamou nenhum de nós para viver apenas se condenando. Deus chamou a gente para voltar. Não viva só de culpa. Eu vivi bastante tempo na culpa também. E eu achava que tudo isso que está acontecendo aqui eu achava muito, muito real, que Deus não queria falar comigo. Mas não é assim. A gente não pode viver só de culpa. Volte para vós. Deus, ele não apenas perdoa o seu povo, como fala em Josué 10. Ele traz de volta o seu povo para perto da sua voz, que nem diz o versículo 8, que Deus falou com Josué. E quando a gente volta a depender de Deus, quando a gente volta de estar debaixo do seu, das suas asas, Deus ele faz algo grandioso. Ele luta por nós. A restauração começa quando a dependência volta. Quando a gente volta a depender de Deus. O arrependimento sem a dependência de Deus, eu ouso dizer que não vai te adiantar de nada. O milagre, ele não começa no céu. Às vezes a gente quer só a pirotecnia do milagre, né? Alguém está morto, levanta e vive e sai andando e tudo mais. Mas o milagre ele começa quando o seu coração volta para o lugar certo, que é diante de Deus.
E quando o coração volta para Deus, algo extraordinário acontece. Deus, ele entra de verdade na batalha. Por piores que sejam as consequências dessa batalha que você esteja lutando, Deus, ele vai entrar na batalha com você. Agora eu quero ler o último pedaço, que é Josué 10, de 12 a 14, que fala assim: No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Agora a gente chegou num momento do texto que é puro milagre, né? É aquilo que acho que a gente gostaria de ver. É aquilo que talvez todo cristão médio sonha, ver um milagre acontecer e, sei lá, talvez por isso a nossa fé vai ser maior, nossa devoção vai ser maior, a nossa vida no evangelho deve ser maior. A história aqui muda, mas o grande tema aqui, ele não é apenas um milagre. O grande tema aqui é o que o milagre vai revelar. O milagre, ele revela que Deus não abandonou o seu povo em momento nenhum. O milagre revela que Deus sustentou um compromisso caro, que era caro demais essa guerra, porque poderia morrer muita gente, poderia ter... as consequências eram enormes aqui. O milagre, ele revela que a misericórdia de Deus não foi só para livrar o povo do passado, mas também sustentá-lo no presente. Em Josué 9 a gente vê misericórdia, em Josué 10 a gente vê poder. Em Josué 9, os gibeonitas encontram abrigo. Em Josué 10, Deus luta por causa da aliança entre eles. Quem se abriga em Deus pode até começar pela misericórdia, mas passa a experimentar o poder. O Deus que perdoa nossos erros também sustenta nossos compromissos. Faz sentido? Muita gente que acredita no perdão de Deus, mas não consegue acreditar na sustentação de Deus. Crê que Deus pode perdoar a gente, mas não sabe se Deus vai lutar por nós ainda. E em Josué 10, responde que sim, não importa os seus erros. Se você tiver arrependimento, se você tiver fidelidade, se você tiver rendição a Deus e se você estiver debaixo da vontade de Deus, Ele luta por você. A graça de Deus não apenas nos acolhe, mas ela também precisa nos sustentar. E ela também nos sustenta. E aqui nesse ponto eu quero tentar chegar a Jesus. Porque assim como Gibeão escolheu abrigo, a gente também precisa de um abrigo. Mas o nosso abrigo definitivo não é uma cidade que nem Gibeão precisava, nem um acordo humano. O nosso abrigo definitivo, ele é Cristo. Em Jesus, há graça para os pecadores, perdão para os culpados e acolhimento para os arrependidos. Os gibeonitas encontraram abrigo em Israel. Mas hoje, depois de tudo, a gente tem a história a nosso favor, a gente tem tudo que aconteceu há 2000 anos atrás. A gente encontra o nosso abrigo em Cristo. A graça, ela nos acolhe. O arrependimento nos realinha, nos bota debaixo da vontade de Deus. E o poder de Deus nos sustenta. Então, o que Josué 10, de 1 a 14, nos ensina? Que primeiro, que a fidelidade nos coloca em batalhas inesperadas. É a geladeira que a gente tem que carregar no sábado. Segundo, a dependência de Deus restaura o nosso caminho. Terceiro, Deus transforma misericórdia em testemunho de poder. Deus, ele poderia falar: se virem, vocês inventaram essa guerra,
Eu não tenho nada a ver com isso. Mas Deus foi misericordioso e demonstrou todo o poder dele sobre aquela guerra, parando o sol, parando a lua, fazendo chover pedras. E a Bíblia diz que as pedras mataram mais os inimigos do que as espadas. Errar no discernimento não precisa terminar em destruição. Quando há arrependimento, integridade e retorno a Deus, o Senhor entra na luta. Talvez hoje tenha gente aqui cansada de carregar culpa. Talvez hoje tenha pessoas aqui tentando fugir de decisões erradas. Talvez haja gente aqui que já não consegue mais nem ouvir a voz de Deus como antes. Talvez tenha pessoas aqui que precisa, pela primeira vez, ou de novo, correr para Cristo como refúgio. Então, meu convite hoje é simples. Volte para vós. Volte para a dependência e volte para Cristo. Precisa abaixar suas cabeças? Vamos orar. E ó, eu gostaria que você pensasse em alguma decisão errada, em algum momento que você entrou em uma batalha que não queria entrar. Talvez hoje isso te afaste de Deus. Talvez hoje isso faça você fugir de Deus. Talvez hoje te coloque em algum lugar que você não consiga escutar Deus. Eu quero hoje liberar cura, que Deus libere, pedir que Deus libere cura, perdão, que Deus nos livre dessas correntes que a gente insiste em puxar todos os dias e nos afasta da vida cristã de verdade, do evangelho de verdade. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes falhamos no discernimento. Muitas vezes decidimos sem te consultar e muitas vezes caminhamos por nossa própria razão. Mas hoje nós voltamos para Ti. Pai, dá a graça para honrar o que precisa ser honrado. Humildade para que a gente possa ter um arrependimento verdadeiro. Pai, dá sensibilidade para a gente ouvir Tua voz. Sensibilidade para a gente ouvir Tua voz de novo. E fé para descansar em Cristo, nosso refúgio, nossa vitória. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.